Queridos, aqui nós vemos nesse texto Paulo dando um conselho, né? Paulo dizendo assim: não desanimem, não desanimem. Então, se Paulo dá esse conselho para que nós não nos desanimamos, e ele diz assim: pelo contrário. Queridos, qual é o contrário do desânimo? Ânimo. Então, ele fala assim: olha, que é para nós não desanimarmos, ou seja, para que a gente tenha ânimo, ainda que o nosso homem exterior, né? A nossa carne, o nosso físico se corrompa, né? Fique aflito, entre em exaustão, né? Passe por tantas dificuldades. Ele diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Para que a gente possa entender isso que Paulo está dizendo, querido, nós precisamos entender o que é esse homem exterior. Vá comigo lá para Gênesis capítulo 2, verso 7. Se Paulo nos dá esse conselho para que nós não desanimamos, muito pelo contrário, nós tenhamos ânimo, ainda, querido, que as coisas ruins, né, as coisas que o nosso homem exterior, que nós passemos por situações difíceis, possa vir a sofrer, nós precisamos entender o que é esse homem exterior. Então, se ele fala para a gente não desanimar, irmãos, significa que a gente pode passar por tudo isso sem desanimar, amém? Então, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, irmãos, esse homem exterior está falando do nosso físico, né, da constituição física do homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem do que, irmãos? Deus criou o homem do pó da terra. Nós fomos criados por Deus do pó. Essa palavra pó, no original, no hebraico, significa terra seca, significa uma argamassa. Então Deus pegou aquela terra, aquela argamassa, né, aquele barro, e fez o homem. Lá no jardim do Éden havia pedras preciosas, havia o ouro, e Deus não fez o homem desses materiais. Deus fez o homem do pó. Mas vamos comigo agora para Jeremias. Por que Deus não fez o homem de ouro? Até o final dessa palavra você vai entender por quê. Jeremias capítulo 18. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, queridos, nós fomos formados do pó da terra, né? E aqui nós vemos o Senhor, que é o oleiro, fazendo o quê? Transformando aquele barro em um vaso. Deus está trabalhando nas nossas vidas, amém, irmãos? Nós somos esse barro, nós fomos formados do barro, nós somos formados do pó da terra, e o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, amém? Deus está trabalhando na sua vida, querido? Na minha Ele está. Então, aqui nós vemos que, só que houve algo, aconteceu algo aqui. No verso 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos.
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Que interessante, né? Apesar das nossas vidas, apesar de você colocar a sua vida nas mãos do oleiro, na mão do Senhor, o vaso aqui estragou na mão dele. Então às vezes a gente pensa assim: não, a minha vida não está na mão de Deus, eu não entreguei a minha vida na mão de Deus. E a gente acha, querido, que pelo fato das nossas vidas estar na mão de Deus, o vaso não pode estragar. Mas o vaso estragou na mão de Deus, na mão do oleiro. Queridos, isso significa que mesmo que as nossas vidas estejam na mão do Senhor, nós podemos passar sim por problemas, nós podemos passar sim por lutas, por dificuldades. Essa palavra aqui, estragar, irmão, significa ser destruído, corromper, arruinar, deteriorar, estar inutilizado, estar corrompido, estar estragado, estar ferido, estar arruinado, estar apodrecido. Querido, o fato da nossa vida estar na mão de Deus não significa que a gente não possa passar por lutas, não significa que nós não possamos ficar doentes, que nós não possamos passar por dificuldades, não significa que não pode quebrar, irmãos. Porque o barro, irmãos, o barro é frágil. Deus nos fez de barro para mostrar para o homem que o homem é frágil. E é importante que você guarde isso no seu coração. Porque às vezes a gente pensa que se a gente está passando por alguma dificuldade, se quebra, né? Se o vaso quebra, se acontece alguma coisa com a nossa vida, é o diabo. Querido, às vezes nós passamos por situações porque estamos na mão do Senhor, e mesmo estando com nas mãos do Senhor, nós podemos passar por situações de rachaduras, de quebrar. Olha aqui, volta comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo dizendo, mesmo Paulo que disse que é para nós não desanimarmos, ele diz agora aqui no capítulo 4, verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, quebrados, mas não destruídos, irmãos. Então Paulo está dizendo aqui: olha, ainda que a minha vida esteja na mão do Senhor, eu posso passar por tribulação, eu posso ficar atribulado, eu posso ficar perplexo, eu posso ser perseguido, eu posso ser abatido. Tudo isso pode acontecer conosco, mesmo estando nas mãos do oleiro, mesmo estando na mão do nosso Deus. Nós podemos passar por todas essas coisas. Por quê? Porque a nossa constituição, nós somos feitos de barro, e barro, irmãos, é frágil. Faz parte da nossa constituição, irmãos, sermos frágeis. Então, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por situações contrárias, irmãos, Paulo diz aqui: nós não precisamos desanimar. Mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o vaso, irmãos, porque o homem exterior é esse vaso nas mãos do oleiro, mesmo que esse vaso ele se corrompa, que ele quebre, que ele passe por lutas, que ele passe por dificuldades, que ele passe por várias situações, o homem interior se renova de dia em dia. Agora, por que esse homem... E o que significa isso, irmãos? Olha, lê comigo agora, aqui no capítulo 4 mesmo, de 2 Coríntios, o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus não nos fez de ouro, irmãos, porque o ouro, ele é precioso,
É o tesouro que está dentro de nós. Deus nos fez de barro, irmãos, só que Ele colocou o tesouro dentro de nós. Nós somos de barro, sim, nós somos frágeis, nós quebramos, nós deterioramos, irmãos, como diz Paulo aqui, nós corrompemos, passamos por várias situações, mas dentro de nós existe um tesouro. O Senhor colocou o tesouro dentro de nós, Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Eu trouxe aqui os meus vasinhos, né? Inclusive esse aqui está até rachado. Ele quebrou. Eu colei, pintei, né? E dei uma reformada nele. Esse vaso aqui, irmãos, é um vaso de barro. Tanto é que ele já quebrou. Por causa da fragilidade. Se eu bater aqui com força, ele vai quebrar. Se eu deixar cair, ele vai quebrar. Ele é frágil. Agora, queridos, o vaso é frágil, mas o que está dentro dele tem valor. O vaso, irmãos, é frágil, mas se eu colocar moedas e mais moedas de ouro, sabe por que que o vaso é frágil, queridos? Porque ele quebra. E quando ele quebra, ele perde totalmente o valor dele. Mas quando eu coloco moedas, vamos pensar aqui em moedas de ouro dentro desse pote aqui, desse vaso aqui, irmãos, com o passar do tempo, ele se valoriza. O vaso não vale nada, ou vale muito pouco, querido. Mas o que eu coloquei aqui dentro dele tem valor. Então, quando Paulo disse assim, olha, não atente nas coisas que se veem, não atente naquilo que você está vendo. O que você está vendo? Você está vendo esse vaso. Por quê? Porque esse vaso, irmãos, as coisas que se veem são o quê? São temporais. Esse vaso está aqui nas minhas mãos, mas se eu deixar cair, acabou. Ele tem fim, irmãos. Esse vaso tem fim. Mas o que Deus colocou dentro de você é eterno. O que Deus colocou dentro de você, irmãos, é eterno. Tem valor. Não se acaba. Então Paulo falou, não fique olhando para situações. Não fique olhando para a sua fragilidade, querido. Nós somos barro, sim, nós somos frágeis, mas não fique olhando para a sua fragilidade, o quanto você pode quebrar, o quanto você pode se deteriorar. Olhe para o tesouro que está dentro de você, olhe para o Espírito, para aquele que pode mudar a sua vida, para aquele que pode transformar tudo dentro de você. Olhe para isso. Eu estava em casa, né, meditando nessa palavra, e lá em casa tem um quartinho que nós fizemos um escritório onde o Miguel tem o videogame dele, e lá tem um pôster dos super-heróis, né? Tem lá o Homem de Ferro, tem o Super-Homem. E eu estava meditando essa palavra e eu olhei para esse pôster e eu lembrei justamente isso aqui. Você já reparou que os super-heróis, né, que nós conhecemos, por exemplo, o Superman, né, o Super-Homem, ele tem aquela capa, aquela roupa, né? E se a pessoa atirar nele, a bala não penetra na roupa, não mata ele. Mas quando ele tira aquela roupa, irmãos, ele se torna um homem comum. Você já reparou que, por exemplo, o Homem de Ferro, ele é poderoso, cheio de poder, né? E nada destrói o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro, sem a sua armadura, fora daquela armadura, ele é um homem comum. Irmãos, esses são os super-heróis que são fortes por fora e fracos por dentro. Mas Deus nos fez diferente, irmãos. Deus nos fez fracos por fora, mas fortes e poderosos por dentro. Completamente diferente dos heróis.
Agora, esse poder é para a glória dele, né, irmãos? Foi o que nós lemos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, queridos, o que eu queria nessa palavra, nessa simples palavra, nesse pouco tempo, eu queria trazer para vocês. Queridos, nós só somos fortes se nós entendermos que dentro de nós existe um poder para vencer. Nós precisamos entender, e eu estava olhando, pensando, eu sempre perguntei para o Senhor, por que os nossos irmãos do início, né, da igreja, do primeiro século, eles morriam, eles entregavam suas vidas ali, eles eram decapitados, eles iam para as arenas para ser devorados pelos animais ferozes, e eles cantavam, eles iam, irmãos, porque justamente por conta dessa palavra, eles não ficavam olhando para aquilo que era exterior. O exterior ia corromper, o exterior ia acabar. Um dia, irmãos, isso aqui vai acabar. Se Jesus não voltar, irmãos, e se Jesus voltar também, nós não vamos levar isso aqui, nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. Mas eles não ficavam olhando para isso, eles não ficavam olhando para o seu homem exterior, para a sua carne, para as coisas do homem. Os olhos deles estavam naquilo que estava dentro, e era aquilo que estava dentro que dava força para eles enfrentarem tudo o que eles passaram. Nós só vamos enfrentar, queridos, tudo, até as quebras, as rachaduras, se as nossas vidas estiverem nas mãos do oleiro, porque só Ele sabe consertar, só Ele sabe consertar o vaso, só Ele sabe consertar você, querido. Então é na mão dele que você tem que estar, porque se quebrar, se corromper, irmão, se estragar, Ele pode refazer, Ele pode fazer um novo vaso. Agora, como eu disse, esse vaso aqui, ele quebrou, ele era branco, a princípio ele era branco, aí ele quebrou, eu fui lá, colei, e eu pintei da cor que eu quis. Por quê? Porque o vaso é meu, e o vaso é meu, eu pinto do jeito que eu quero, a cor que eu quero, não é verdade? Se as nossas vidas estão na mão dele, então nós precisamos entender que ele faz o que ele quiser. Amém, irmãos? É Ele que faz. Se Ele quiser te usar para colocar flor, Ele vai te usar para colocar flor. Se Ele quiser te usar, querido, para fazer disso aqui um porta-lápis, né? Colocar lá no escritório com lápis, com caneta, Ele vai. Só não pode, irmãos, é ficar inutilizado. O que eu queria deixar para cada um de vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo pela internet, que estão nos ouvindo pela TV, é que, querido, nós somos frágeis, nós podemos quebrar, mas as nossas vidas precisam estar na mão do oleiro, as nossas vidas precisam estar na mão do Senhor, e nós precisamos entender que esse oleiro, o nosso Senhor colocou dentro de nós um poder. Ele colocou dentro de nós um tesouro chamado Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Amém, querida? O poder não está em nós. Nós somos barro, nós somos fracos, mas há um tesouro aí dentro de você, que você precisa cuidar desse tesouro, que você precisa cultivar esse tesouro, que você precisa guardar esse tesouro, que você precisa, querido, amar esse tesouro mais do que o vaso. Amém? Vamos ficar de pé. Paulo disse:
Eu posso passar por tantas coisas. Paulo disse: eu posso ser atribulado, eu posso passar por tribulações, mas eu não vou ficar angustiado. Por quê? Porque passar por tribulações tem a ver com o vaso, irmãos. Mas não ficar angustiado no meio da tribulação tem a ver com o tesouro que está dentro. Ficar perplexo, irmãos, tem a ver com o vaso. O vaso vai ficar perplexo. Nós podemos ficar perplexos, mas nós não ficarmos desanimados, irmãos, tem a ver com o tesouro que está aqui dentro. Ser perseguidos, irmãos, tem a ver com o vaso, mas não ficar desamparados, irmãos, tem a ver com o tesouro que está aqui dentro. Ficar abatido, irmãos, tem a ver com o vaso, mas não ser destruído tem a ver com o tesouro que está aqui dentro. Amém? Nós podemos passar por muitas coisas, mas continuarmos, como Paulo diz, sem nos desanimarmos. Por quê? Porque o nosso homem, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, por causa do tesouro que há dentro do homem interior, ele vai se renovar dia a dia. Cada dia ele vai se renovar, não por causa de nós, mas por causa do tesouro que tem dentro de nós. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tesouro que Ele colocou dentro de nós, irmãos. Nós somos um vaso de barro, que estamos sujeitos a quebrar, que estamos sujeitos, irmãos, a passarmos por muitas lutas e dificuldades, mas dentro de nós existe um tesouro. Dentro de nós tem um tesouro. O Senhor colocou esse tesouro dentro de nós, esse tesouro chamado Espírito Santo, esse tesouro chamado presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, querido. Esse é o tesouro que o Senhor colocou dentro de nós. Aleluia. Comece a orar, comece a agradecer a Deus, querido. Comece a agradecer a Deus que ainda que você passe por meio de lutas, querido, você pode vencer. Que eu vá correndo sem direção, sim. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, Isso tem a ver com o vaso. mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Isso tem a ver com o vaso, com a eu fragilidade do sei vaso. que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Obrigada, Eu Jesus. sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Obrigada, Jesus. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo Diga a ver isso, com querido. Tem tudo a ver com Ele. Com ele eu sei pra onde Tem a ver com o tesouro que está dentro de você, querido. Não tem a ver com o vaso, querido. Não tem a ver com o vaso. Tem a ver com o tesouro que está dentro desse vaso, querido. o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar,
quebrar, irmãos. Mesmo que eu seja quebrado, querido. Ele pode me consertar, Ele pode me transformar, Ele pode me renovar. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, faça dessa canção a tua oração agora. Diga isso com fé, querido. Diga isso com fé. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Nem tudo eu ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Nem tudo eu ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Queridos, essa canção diz que ainda que eu seja abalado, ainda que eu seja quebrado, querido, o amor dele vai me sustentar. O amor dele vai me consertar, querido. O amor dele vai me restaurar. Sabe, coloque a sua vida nas mãos do oleiro. Não saia da roda do oleiro. Não saia daquele lugar onde o oleiro pode transformar e refazer a sua vida. Porque, queridos, nós somos barro, sim. Nós podemos quebrar, nós podemos, mas nós temos um oleiro que nos refaz. E nós temos um tesouro dentro desse vaso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse tesouro chamado Espírito Santo, que foi entregue, colocado dentro de nós. Senhor, ainda que o meu homem exterior venha sofrer, Senhor, venha passar por tantas coisas contrárias, tantas lutas, tantas dificuldades, ainda que o meu homem exterior possa passar por aflições e o que seja, Senhor, eu sei, Pai, que por causa desse tesouro colocado dentro de mim, Senhor, eu vou ser renovado dia a dia no meu homem interior. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, com esse entendimento, sabendo, Senhor, que maior é aquilo que está em nós, Pai, é o que está dentro de nós. Senhor, o que está em nós nos dá força. Senhor, aquilo que está em nós nos dá condição para vencer, Senhor, para passarmos por tudo, mas vencermos, Pai, assim como Paulo disse Pai, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu vasos, Pai, vasos de barro, vasos frágeis como nós, para colocar o maior tesouro. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu quero te agradecer. Ele. Vamos tirar uns minutinhos, irmãos, para agradecer. Ai, irmãos, se você soubesse o poder que há dentro de você, se você soubesse, querido, o poder que há dentro de você. A palavra diz que lá em Atos 1:8, que descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá e colocará poder sobre você. O poder, irmãos, dínamo de Deus. Há poder dentro de você, querido. Há
poder dentro de você.